Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Acabei de tocar aí para vocês uma música Tempo de Criança do Dilermando Reis, grande violonista brasileiro. Primeiramente aqui gostaria de agradecer à FEAC, ao seu diretor Matheus Caetano, a todo o pessoal que trabalha lá, pessoal trabalha mesmo para a cultura da cidade. Muito obrigado a vocês e à Prefeitura Municipal de Franca. Eu chego aqui no módulo 6 da minha oficina cultural, a fusão da música clássica com outros estilos. É o último módulo, pessoal. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Valeu demais, espero ter passado coisas boas para vocês. Espero que tenham entendido toda essa comparação que eu faço. E muito obrigado a todos. Vamos falar agora, neste módulo, de chorinho e música da MPB. Chorinho e MPB, ok? Vamos começar com o chorinho. Não tem como eu não contar uma história, uma breve história para vocês sobre este ritmo brasileiro que é fundamental para a música e ele faz uma diferença muito grande. Vamos conhecer então um pouquinho do chorinho, pessoal. Vamos lá. O choro, popularmente chamado de chorinho, é um gênero de música popular e instrumental brasileira que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX. O choro pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira e, ao longo dos anos, se transformou em um dos gêneros mais prestigiados da música popular nacional, reconhecido em excelência e requinte. Tem como origens estilísticas o lundu, ritmo de inspiração africana à base de percussão e com gêneros clássicos europeus. A composição instrumental dos primeiros grupos de choro era baseada na trinca, flauta, violão e cavaquinho. O choro é visto como um recurso do qual se utilizou um músico popular para executar ao seu estilo a música importada e consumida nos salões e bailes de alta sociedade do Império, a partir da metade do século XIX. Sob o impulso criador e improvisado dos chorões, logo a música resultante perdeu as características de seus países originários e adquiriu feições genuinamente brasileiras. A improvisação é condição básica do bom chorão, termo a qual passou a ser conhecido ao músico integrante do choro, bem como requer uma alta virtuosidade de seus intérpretes,
cuja técnica de composição não deve dispensar o uso de modulações imprevistas e armadas com o propósito de desafiar a capacidade ou o senso polifônico dos acompanhantes. Além disso, admite uma grande variedade na composição instrumental de cada conjunto e comporta a participação de um grande número de participantes. Os primeiros conjuntos de choro surgiram na década de 1870, nascido nas biroscas do bairro Cidade Nova e nos quintais dos subúrbios cariocas. Temos como exemplo o flautista e compositor Joaquim Antônio da Silva Calado e os pianistas Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, juntamente com o maestro Anacleto de Medeiros, compuseram quadrilhas, polcas, tangos, xotes e marchas, estabelecendo os pilares do choro e da música popular carioca na virada do século XIX para o século XX, que com a difusão das bandas de música e do rádio foi ganhando todo o território nacional. Herdeiro de toda essa tradição musical, Pixinguinha consolidou o choro como gênero musical, levando o virtuosismo na flauta e aperfeiçoando a linguagem do contraponto com seu saxofone, além de organizar inúmeros grupos musicais, tornando-se o maior compositor de choros do Brasil. Existem inúmeras discussões entre os pesquisadores sobre a gênese da palavra choro. Dentre as versões conhecidas, uma diz respeito que o termo surgiu de uma fusão entre choro, do verbo chorar, e chorus, que em latim significa coro. Tido como a primeira música popular urbana tipicamente do Brasil, a história está ligada com a chegada, em 1808, da família real portuguesa. Com a corte portuguesa, vieram instrumentos de origem europeia, como piano, clarinete, violão, flauta, bandolim e cavaquinho. As mais antigas referências a estes grupos de músicos mencionam o flautista Calado como o iniciador e organizador desses primeiros conjuntos. Calado tinha grande conhecimento musical e reuniu em torno de si os melhores músicos da época, que tocavam por simples prazer e descompromisso de fazer música. O conjunto instrumental O Choro de Calado costumava se reunir sem ideia prévia quanto à composição instrumental ou quanto ao número de figurantes. Em 1877, Chiquinha Gonzaga compôs Atraente. O choro era considerado apenas uma maneira mais sincopada de interpretar aquelas músicas. Portanto, recebeu fortes influências da música gerada com o improviso dos chorões, que foi perdendo as características de seus países de origem, e os conjuntos de choro proliferaram na cidade. Na década de 1920, o maestro Heitor Villa-Lobos compôs uma série de 16 composições dedicadas ao choro, mostrando a riqueza musical do gênero e fazendo-o presente na música erudita. A série é composta de 14 choros para diversas formações, um coro bis e uma introdução aos choros. Existem também choros para conjuntos de câmara e orquestra. A peça número 13 de Heitor Villa-Lobos foi composta para 2 orquestras e banda. Já o coro número 14 é exclusivamente para orquestra. Também, a partir da década de 1920, impulsionado pelas gravadoras e pelo evento do rádio, o choro fez sucesso nacional com o surgimento de músicos como Luperce Miranda e do pianista Zequinha de Abreu, autor de Tico Tico no Fubá, além de grupos instrumentais que, por dedicarem a música regional, foram chamados de regionais, como o Regional de Benedito Lacerda, que tiveram como integrantes Pixinguinha e Altamiro Carrilho. O melhor exemplo para o choro com violão é Dilermando Reis. Considerado por muitos o violonista mais influente do Brasil, foi professor de música da filha do presidente Juscelino Kubitschek. Gravou diversos discos com gêneros variados, como choro, valsa e repertório de violão clássico. Sem sombra de dúvidas, Dilermando Reis
É considerado até hoje o melhor violonista do Brasil e também um dos maiores compositores para violão deste país. Legal, hein, pessoal? Muito bacana isso daí. E falando do Dilermando Reis, eu toquei esta música na introdução da nossa oficina. E eu queria falar, pessoal, é muito difícil tocar choro. O chorinho é uma música muito sofisticada, que exige muito do músico. A pessoa tem que estudar demais, porque realmente não é uma música fácil, não é simples de executar, é muito difícil. E a gente pega um compositor igual o Heitor Villa-Lobos, que logo que ele nasceu, quando ele tinha uns 5 anos, o pai dele gostava demais de música e queria que ele tocasse violoncelo. Só que como ele era muito pequeno, o que o pai fez? Ele comprou uma viola, que é um violino um pouco maior, e fez ele começar a estudar ali como se fosse um violoncelo, porque ele era muito pequeno. Só que aí Villa-Lobos se interessou demais pela música, ele era muito envolvido, então ele começou a estudar. Aos 13 anos ele já tocava demais, já tocava piano, depois ele começou a tocar violão, era um excelente músico, só que quando ele começou no Rio de Janeiro ali a tocar e fazer alguns concertos, ele era muito rejeitado. As pessoas não gostavam porque ele tinha uma música muito diferente. E ele simplesmente as pessoas não gostavam dele. Tanto que na Semana da Arte Moderna, ele foi fazer uma apresentação lá e ele foi vaiado. Pensa bem que absurdo. E isso daí deixou o Villa-Lobos bem chateado e ele resolveu sair do Brasil. Foi quando ele foi para Paris e começou seus estudos lá e começou a tocar, e lá ele era muito bem sucedido, ele se deu muito bem em Paris. E quando ele começou também, ele era muito apaixonado pelo Bach, e ele começou ali a escrever as Baquianas, que é uma série, que é uma obra maravilhosa. As Baquianas são fantásticas e tornaram o Villa-Lobos um sucesso internacional. E ele resolve voltar ao Brasil, e lá em 1945 ele já tinha por ele ser muito famoso fora, ele ficou reconhecido aqui no país também, e em 1945 ele virou o secretário da Cultura e ele fez uma transformação nas escolas. Então tinha o estudo de música nas escolas, e ele resolveu fazer uma peregrinação pelo interior de São Paulo. Olha que interessante. E foi nessas viagens que ele fazia pequenas apresentações e também algumas aulas. Ele se divertiu, né? Vamos falar a verdade. E foi quando ele compôs a grande obra dele, o Trenzinho Caipira. Foi através dessas viagens. E a música, só falando um pouco da música do Villa-Lobos, ela é um moto contínuo da música barroca. E do Bach também, onde as vozes não param até a cadência final. E o choro do Villa-Lobos, ele utiliza ritmos e características harmônico-melódico com um resultado muito diferente. E realmente é um gênio. Eu gostaria de mostrar para vocês agora também uma música que faz muito sucesso do Villa-Lobos, que é o Choro número 1, e tocado pelo Turíbio Santos. Ok, pessoal? Vamos ver essa música maravilhosa. Vamos lá. Beleza, pessoal, maravilha, né? Tem que fazer edição aqui tudo, tá? Como sempre. É muito linda essa música, né? E é genial, não tenho o que falar.
Villa-Lobos é um exemplo da grande fusão da música clássica com os estilos diferentes, no caso aqui eu estou falando do choro. Essa nossa última oficina aqui, eu não vou trazer campos harmônicos e mostrar para vocês, eu acho que chegou um ponto que vai da percepção. Ali nas outras oficinas vocês vão entender os campos harmônicos e como eles funcionam nessas músicas também. Certo, pessoal? Agora eu queria falar de um outro grande compositor do choro, que é o Pixinguinha. O Pixinguinha fez várias obras, ele é maravilhoso, né? Mas eu acho que ninguém vai esquecer do Pixinguinha, justamente por causa dessa obra maravilhosa dele. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te ver. É muito lindo, né? Acho que só tocando aqui para exemplificar, eu acho que é uma música que ela não tem idade, não tem limite para ela. É uma música eterna, não é verdade, pessoal? E falando também sobre... Aqui, ó, vou colocar uma outra música para vocês, que é de um compositor também importantíssimo do choro, que é o Zequinha de Abreu, que ele fez uma música imortalizada também, que chama Tico Tico no Fubá. Eu vou tocar a minha versão para violão, lembrando que é uma música muito difícil de executar, viu, pessoal? Muito complicada mesmo, e como eu falei, tanto o choro quanto a música clássica, os estudantes levam anos para aprender a executar, ok? Então vamos lá para mais uma canção agora com Zequinha de Abreu. E beleza, hein? Muito difícil de tocar, viu, pessoal? Muito mesmo. Então, ok, esse foi a história do choro. Vamos passar agora para a MPB. MPB no Brasil também tem uma história maravilhosa. Temos aqui compositores fantásticos. É impossível a gente falar de todos, né? Porque é uma oficina. Mas eu falo para as pessoas buscarem na internet para saber mais os detalhes, as histórias de todas esses compositores maravilhosos que eu citei nestas 6 oficinas culturais, ok? E agora vamos falar de alguns deles, como surgiu a MPB, pessoal. Vamos lá mais uma vez. A música clássica e a ópera também estão nas raízes da MPB. Resgatar as origens da MPB é uma tarefa árdua e, ao mesmo tempo, fascinante. A busca por este DNA
passa pelas tradições nativas indígenas, funde-se com a cultura dos colonizadores e passa a incorporar elementos de diversas etnias, gêneros e movimentos artísticos ao longo dos tempos. Entre eles, a música erudita e a ópera, adaptada das cantigas coloniais portuguesas, mas com traços da ópera italiana e das sonatas alemãs. A modinha foi um dos primeiros gêneros a repercutir nacionalmente no final do século XVIII. Popular no eixo Rio-São Paulo e também na Bahia, onde incorporou-se ao lundu de matriz africana, ela contou com Cândido Inácio, Lino José e Guilherme Pinto da Silveira, como alguns de seus principais exponentes. Já o canto lírico foi referência vocal nos primórdios da chamada Era do Rádio. Conhecidos por seus timbres poderosos, habituados a vibratos e a interpretações essencialmente teatrais e artísticas, tais como Vicente Celestino, Ângela Maria, Orlando Silva, Nelson Gonçalves e Calbi Peixoto, se consagraram em todo o país. Não podemos esquecer de Ari Barroso, que ficou famoso por seus sambas, sendo conhecido como autor de Aquarela do Brasil, considerada uma expressão dos chamados samba exaltação. Carmen Miranda gravou mais de 30 composições de Ari Barroso que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Nos anos 40, um projeto tão inusitado quanto grandioso resultou em um inédito crossover entre samba e música erudita. Batizado Native Brazilian Music, o disco trazia 17 versões orquestrais para canções de Pixinguinha, Cartola, Luiz Americano e Donga. A gravação se deu no Transatlântico SS Uruguai, então atracado no Rio de Janeiro, e contou com a participação de mais de 100 músicos da All American Youth Orchestra. Heitor Villa-Lobos também estava por lá, e sua participação funcionou como uma espécie de consultor. De sólida formação erudita, Tom Jobim, por exemplo, chegou a dizer em entrevistas que a bossa nova foi profundamente influenciada por Villa-Lobos e que a música Chega de Saudade possuía a sucessão de acordes mais clássica do mundo. Já o chamado impressionismo erudito de Debussy era frequentemente citado entre as referências João Gilberto, Baden-Powell e Dorival Caymmi, inclusive pela associação comum a temas que retratavam a natureza. A presença de elementos líricos e sinfônicos em torno da MPB ampliou-se também graças a contribuições de compositores como Radamés e Egberto Gismonti. Paralelamente a isso, o pianista e vocalista Johnny Alf, desde a gravação de Rapaz de Bem, canção marcada pela influência do jazz, também se tornava um dos pioneiros da renovação do samba naquele momento. Em 1959, com o LP Chega de Saudade, João Gilberto consolidaria este novo estilo de tocar, que alternava entre harmonias com a introdução de acordes não convencionais, como antes já realizavam violonistas como Garoto, Vadico e Oscar Belandi, e uma sincopação do samba inovadora a partir de uma divisão única realizada sobre sambas tradicionais como Rosa Morena, de Dorival Caymmi, Morena Boca de Ouro, de Ari Barroso, e Aos Pés da Cruz, de Marino Pinto e Zé da Zilda, e É Luxo Só, de Ari Barroso e Luiz Peixoto. A partir da década de 60, o samba da bossa nova consolidou-se definitivamente no cenário musical do Brasil, onde se destacaram Tom e Vinícius de Moraes, Aloysio de Oliveira, Baden-Powell, Oscar Castro Neves, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Roberto Menescal, Sérgio Mendes, César Camargo Mariano,
Elmi Deodato, João Donato, entre vários outros, além do surgimento de inúmeros conjuntos vocais, como os cariocas, e instrumentais, como Bossa 3, Tamba Trio e Bossa Rio. Em 1967, sob o título The Girl from Ipanema, versão em inglês para o famoso samba Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, foi gravado por Frank Sinatra. É neste contexto que o cenário artístico brasileiro viu surgir uma nova geração de compositores. Paulinho da Viola, tido como um sucessor de Noel Rosa ou de Ismael Silva. A partir da década de 70, vários compositores novos surgiram, tais como o genial Belchior e vários outros intérpretes, como Elis Regina. Agora, sem sombra de dúvidas, a grande parceria da MPB foi Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com sucessos como Garota de Ipanema, Wave, Chega de Saudade e tantas outras que só nos trazem muito orgulho e respeito internacional. Isso mesmo, pessoal. É maravilhoso. A nossa MPB, ela é fantástica e é o que eu falei, o número de compositores e músicos são muitos, e tem um cara que ele é um pouco esquecido, porque a música, a MPB, como é uma fusão muito grande ali, muitos artistas, eles falam que foi o garoto que começou o MPB, e outros falam que surgiu mesmo na mão de um cara que chamava Johnny Alf. O Johnny Alf, eles falavam que ele era o pai da bossa nova. Eu reservei uma pequena fala aqui para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Em 1955, então, desestimulado, Alf se mudou para São Paulo. Um ano antes, ele fez shows como atração principal no Hotel Plaza. E segundo conta, havia um pessoal que com frequência ia escondido vê-lo tocar. Todos amadores e menores de idade, uma trupe composta por Menescal, Carlinhos Lira e Silvinha Telles. Enquanto isso, do outro lado da rua, numa boate, Alf ia assistir Tom Jobim tocar, e Jobim ia ver Alf no Plaza. Não à toa, Jobim chega a pedir aulas de Johnny, e lhe dá o apelido de Gene Alf. E quando Jobim compõe desafinado, mostra para Alf, dizendo que foi inspirado por rapaz de bem. Entendeu, pessoal? Essas histórias, elas são muito complexas, porque, segundo algumas histórias, o Johnny Alf ele não viajou para os Estados Unidos junto com o Tom Jobim e o Tom Jobim e o Vinícius que foram, porque ele era negro, ele era pobre e ele era homossexual. Então realmente tinha um grande preconceito e infelizmente faz parte do ser humano e é muito ruim isso. Mas eu gostaria de falar agora aqui, para vocês entenderem, olha a maravilha dessa obra, com a Nana Caymmi e o Wagner Tiso interpretando esta canção. Olha que beleza isso, pessoal. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer
que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. Ok, pessoal, ok, vamos lá, voltando eu aqui. Mas não é uma maravilha? Realmente é uma música clássica, né? Não tem jeito de não fazer essa comparação. E esses gênios que compuseram Wave, Garota de Ipanema, são imortalizados até hoje, né? Bem, pessoal, vou me despedir aqui e gostaria de agradecer mais uma vez quem chegou comigo até este ponto. Muito obrigado. Sejam muito felizes aí, curtam bastante a música, procurem estas músicas e procurem entender tudo que eu expliquei aqui. E agora uma pequena surpresa, e que não é nada surpresa, eu vou deixar aqui uma música que eu gravei também, né? Mais uma que eu gravei, e falar para vocês que o meu preferido de todos, do Pink Floyd, os Beatles, a MPB, o sertanejo que eu adoro, o country, mas eu sou um grande apaixonado de Johann Sebastian Bach. Para mim, até hoje, não teve ninguém igual a ele, que compôs obras maravilhosas e com a genialidade dele. É um gosto pessoal meu e eu deixo aqui para vocês uma das canções, das músicas mais lindas que eu acho do mundo, de todas. É difícil achar uma, mas essa eu acho. Gostaria de agradecer demais vocês terem chegado até aqui e até a próxima, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus. E ouçam essa música.